Bom dia, meus amados irmãos, que bom estarmos aqui mais uma vez diante do Senhor, nessa manhã de domingo. Hoje celebramos o Domingo de Ramos. Hoje, no calendário cristão, celebramos, a partir de hoje, a Semana Santa, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Próximo domingo, celebraremos o Domingo da Ressurreição. Então, essa semana é uma semana muito importante para nós cristãos. Que você possa, nessa semana, relembrar os últimos passos do Senhor Jesus aqui na terra, os últimos momentos do Senhor em sua obra de salvação. Então eu quero convidar você, nessa manhã de domingo, a ler a palavra de Deus, alguns versículos do Salmo 42, que você esteja abrindo a sua Bíblia, que diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? O salmista está ansioso para estar na presença de Deus. O salmista deseja, como uma corça deseja as águas, ele deseja a presença do Deus Altíssimo. Nessa manhã, você tem esse desejo no coração? Você deseja Deus? Você deseja estar na presença do Senhor? Por isso, nesse momento, quero convidá-lo a cultuar a Deus, a louvar o Senhor de todo o seu coração, e que o Espírito Santo de Deus acenda a chama do Espírito no seu coração. Cada dia mais você possa desejar o Senhor. Vamos adorar o Senhor com uma oração de louvor, de gratidão, e logo após cantaremos alguns cânticos espirituais. Deus querido, Pai amado, celebramos ao Senhor nessa manhã, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso, e até aqui o Senhor tem nos abençoado. Ó Deus, nós encerramos uma semana difícil, ó Deus, mas o Senhor, aprove o Senhor nos guardar, nos abençoar, e fomos vitoriosos, e o Senhor nos permite agora iniciarmos mais uma semana aos pés da cruz, e queremos, ó Deus, seguir com fé, confiantes no Senhor. Por isso agora queremos nesse momento celebrar o Senhor, te louvar, bendizer o teu santo nome, que o Senhor se alegre de nós, se alegre do teu povo, que o teu Espírito venha, ó Deus, nesse momento nos fortalecer, robustecer a nossa fé, nos alegrar, e ó Deus, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar, e como aquela mãe que
não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence a honra, a glória, a força e o louvor diante dele. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Amém. Amados irmãos, eu quero ler para a nossa meditação, nessa manhã de domingo, livro de Provérbios, Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 20 ao versículo 27. Então esteja aí abrindo a sua Bíblia e acompanhe a palavra de Deus, não se distraia. Creio que o Espírito Santo vai falar profundamente no seu coração nessa manhã de domingo. Diz assim, Provérbios capítulo 4, versículo 20: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém. Amém. Amados irmãos, nessa manhã, eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem com o título Exortações do Sábio para uma Vida Plena. Essas palavras são exortações do grande sábio de Israel, Salomão, para todo o povo de Deus, para todos nós hoje que estamos aqui participando desse culto. Salomão se coloca como um pai sábio, um homem experimentado na vida, um homem que adquiriu sabedoria da parte de Deus para ter discernimento da verdade, para viver a vida da melhor forma. E agora ele deseja compartilhar conosco da sua sabedoria. E por quê? Porque ele quer e ele deseja que nós tenhamos uma vida plena. E isso é a grande verdade do Evangelho. O Evangelho, nós falamos isso no começo do culto, essa é a última semana da vida de Jesus, nós celebramos a última semana da vida de Jesus, do ministério de Jesus aqui na terra. Sexta-feira, nós celebraremos o dia da paixão de Cristo. Ele vai morrer pelos nossos pecados, ele vai realmente consumar a sua obra de redenção. E Cristo, através da sua obra, lá na cruz do Calvário, conquistou para nós uma nova vida, uma vida abundante. E nós agora, para honrarmos a Cristo, a obra de Cristo, como Paulo diz, vivermos de modo digno do Evangelho, nós precisamos experimentar realmente essa nova vida, essa vida abundante. Mas essa nova vida não pode ser vivida de forma nenhuma sem sabedoria, sem tomadas de decisão. Por isso, nessa manhã, Salomão quer nos ensinar, e ele começa dizendo assim: olha, ó filho meu, você precisa se atentar para as minhas palavras. Salomão está dizendo, olha, é importante você não se distrair,
Você precisa fixar a sua mente naquilo que eu tenho para te falar. Você precisa ouvir os seus ouvidos. Você precisa guardar as minhas palavras e os meus ensinamentos no mais profundo do seu coração. Você precisa colocar os meus ensinamentos em atividade na sua vida. Você precisa não só me ouvir, mas você precisa me obedecer. E por quê? Salomão diz, porque disso depende a sua vida. Disso depende você ter não somente uma vida próspera, feliz, mas você ter uma vida saudável. Eu creio que todos nós queremos isso, principalmente quando nós estamos passando nesse tempo de pandemia. Nós temos, mais do que nunca, nesses últimos tempos, ouvido notícias de pessoas mais próximas, conhecidas, que estão enfrentando a Covid-19, estão enfermas, muitos estão internados, amigos, chegados, estão na UTI lutando pela vida. Nesses últimos dias nós precisamos ainda mais nos apegarmos às verdades da palavra de Deus. Nós precisamos viver conforme a palavra de Deus nos orienta. Para quê? Para que nós tenhamos vida abundante, para que nós possamos realmente experimentar a vida que o Senhor tem para nós. Por isso, nessa manhã, Salomão está dizendo assim, olha, eu tenho uma regra de ouro para você. Você quer realmente ter saúde? Você quer experimentar dias felizes na sua existência? Você quer realmente construir a sua vida e deixar um legado para a eternidade? Então, Salomão diz assim, então você precisa escrever na tábua do seu coração essa regra de ouro. E a regra de ouro para a minha vida e para a sua vida que Salomão nos ensina é: proteja o seu coração. Proteja o seu coração. Salomão está dizendo assim, você precisa proteger o seu mundo interior. Você precisa realmente ver como está o seu coração, e você precisa examiná-lo, e você precisa protegê-lo de todos os ataques. Você precisa ter um coração protegido mais do que tudo nessa vida. Por isso que ele diz, sobre tudo o que se deve guardar, porque na nossa vida muitas coisas precisam ser protegidas. Muitas coisas precisam ser protegidas realmente. A nossa casa, a nossa família, a nossa saúde. Mas Salomão está falando, acima de tudo, você precisa guardar o seu coração. E por que ele está falando? Porque é do coração que procede as fontes de vida. Tudo começa no coração. Jesus já tinha disse isso para os seus discípulos. Jesus diz o seguinte, olha, nada que entra pela boca do ser humano pode contaminá-lo, pode trazer prejuízo realmente para a sua existência, mas tudo aquilo que sai da boca do ser humano. E por quê? Porque aquilo que sai da boca do ser humano está realmente projetando o que está lá dentro. E por isso Salomão está falando, olha, a regra de ouro para se ter uma vida feliz, abundante, ter grandes conquistas, uma vida realmente realizada, você precisa partir do princípio que o seu coração precisa estar bem guardado, bem guardado. Olha que interessante, para a vida do hebreu, a vida é muito mais do que respirar. Quando Salomão fala da fonte de vida, essa vida não é somente o ato de respirar, o ato de se mexer, não, ele está falando de obras, aquilo que o ser humano constrói durante a sua existência. O hebreu era muito prático. Para o hebreu, vida é tudo aquilo que você constrói no decurso da sua existência. Isso é uma vida. Isso não é difícil de nós entendermos. O que Salomão está dizendo é que nós devemos cuidar do nosso coração para que nós possamos realmente projetar a partir do coração uma vida que vale a pena ser vivida.
Salomão está falando assim, você precisa proteger o seu coração, porque se você proteger o seu coração, você vai ter uma jornada maravilhosa. Cada passo que você der, você vai dar passos de sabedoria, passos de conquistas. Olha só, os hebreus levavam isso tão a sério, que sabedoria para Salomão, sabedoria para os hebreus, não tem a ver exatamente com conhecimento, porque muitas pessoas podem ter conhecimento e não ter sabedoria. Em conhecimento é muito importante para a vida. Todos nós precisamos adquirir conhecimento. Conhecimento nos liberta de muitas coisas. Conhecimento faz com que nós não sejamos enganados. E como nesses dias nós vemos pessoas sendo manipuladas, sendo realmente enganadas. E por quê? Por falta de conhecimento. E é assim que a palavra de Deus nos diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus, conhecimento a respeito das realidades essenciais da vida, mas conhecimento também das coisas da vida. Você precisa adquirir conhecimento, mas conhecimento não é sabedoria. Para Salomão, para Israel, para os hebreus, sabedoria tem a ver com a decisão prática da vida. Como que você lida com as decisões da sua vida? As suas obras vão demonstrar se você é uma pessoa sábia ou não. Por isso, Salomão está falando assim, olha, a regra de ouro, você precisa cuidar do seu coração. Você precisa realmente olhar para dentro de si. E aí, diante disso tudo, Salomão dizendo assim, da mesma forma que um grande edifício é construído, a cada tijolo que é colocado, a nossa vida, a nossa existência é construída através de cada ação, de cada reação, de cada pensamento. A qualidade desse material que é construída a nossa vida depende do nosso coração. Depende do nosso coração. O Senhor Jesus também tinha dito que a luz da vida, da nossa existência, está nos nossos olhos. Olhos quer dizer aquilo que projeta a alma, aquilo que está dentro de mim. Jesus está falando assim, se os seus olhos tiverem luz, a sua vida, a sua existência terá luz. A sua existência será iluminada. Aqueles que estão ao seu redor estarão iluminados, mas se a luz que está em ti for em trevas, se você só consegue enxergar a vida numa escuridão tremenda, se o seu coração não foi guardado, o seu coração se perdeu, o seu coração está afundado numa lama, Jesus está falando, fala assim, quão grande trevas vai ser a sua existência, a sua vida. A sua família será mergulhada numa treva terrível, numa escuridão terrível. Por isso, a partir dessa regra de ouro, Salomão realmente está muito interessado nesse tema. E por isso que ele fala comigo e você, atenta-te para o que eu tenho a te dizer. Você não pode se distrair, preste atenção, cuide do seu coração, cuide do seu coração. Meu amado irmão, nessa manhã de domingo, como está o teu coração? Como está o teu coração? O seu coração está firme? O seu coração está inabalado? Ou você está imerso em amarguras, preocupações, rancores? O seu coração está entulhado com lixos que foram amontoados através de uma sequência de coisas terríveis que aconteceram na sua vida e que você permitiu fixar morada no seu coração. Salomão está falando assim, olhe para o seu coração, ainda há tempo de mudar, ainda há esperança, ainda tem jeito de mudar a sua vida, tem como realmente experimentar um novo tempo, uma nova chance, ainda existe esperança em Cristo,
para nós encararmos a vida com os olhos de Deus, com a perspectiva do céu, e experimentarmos a nova vida em Cristo. Por isso Salomão, a partir dessa verdade, ele quer nos ensinar 3 lições para proteger o nosso coração. Salomão não somente diz que você deve proteger o seu coração, a sua alma, as suas emoções, os seus sentimentos, o seu mundo interior, mas ele também te ensina como fazer isso. Como eu devo proteger o meu coração, como eu devo proteger a minha alma, como eu devo cercar a minha vida de tal forma que eu possa realmente construir uma vida abundante. Primeira lição que ele nos ensina é a seguinte: ignore as falsas orientações. Preste bem atenção. Ignore as falsas orientações. O versículo 24, ele diz assim: desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos teus lábios. Salomão está falando na palavra desviar, literalmente dar as costas. Salomão está falando assim: olha, você quer proteger o seu coração? A primeira coisa, dê as costas para as falsas orientações. Você precisa realmente andar com sabedoria nessa vida, tomar decisões sábias. E uma das grandes decisões sábias é você dar literalmente as costas para aquelas pessoas que só falam mal da vida dos outros. Aquelas pessoas que têm uma boca enganosa. Tudo que essa pessoa fala tem uma meia-verdade ou uma meia-falsidade. As palavras até soam como verdade, mas você percebe que não existe uma verdade naquilo que essa pessoa fala. Essa pessoa não tem compromisso com a verdade, nem com a verdade de Deus, nem com a verdade dos fatos da vida. Essa pessoa vai te levar para o buraco. Essa pessoa vai contaminar o seu coração. E é por isso, por exemplo, que no Salmo 1 diz que nós não devemos andar segundo os conselhos dos ímpios. Os conselhos dos ímpios. Salomão está dizendo assim: olha, você deve dar as costas para toda influência enganosa. Aquela pessoa que chega e se aproxima de você, se aproxima da sua casa, e você começa a perceber que essa pessoa começa a influenciar negativamente. Salomão está falando assim: afaste dessa pessoa, afaste-se dessa influência. E olha que interessante, um livro maravilhoso da área de psicologia, 12 regras para a vida. O autor diz o seguinte: olha, não tente tirar uma pessoa do buraco, se ela realmente não quiser sair de lá. Às vezes nós temos grandes problemas na nossa vida, porque nós nos ajuntamos com pessoas que é desse tipo que Salomão está falando. Pessoas de palavras torpes, palavras mentirosas, pessoas que têm a falsidade na boca, que têm a perversidade nos lábios, não têm compromisso com Deus, e nós, às vezes, pensamos assim: vou ajudar essa pessoa, vou tirar de lá. E aí, o autor do livro diz assim: olha, cuidado, porque normalmente essas pessoas puxam você para o buraco. Essas pessoas vão puxar você para o fundo do poço. E Salomão está dizendo: olha, dê as costas para essa influência. Meu amado irmão, minha amada irmã, você quer ter um coração fortalecido, você quer que o seu coração seja uma fonte de vida para a sua casa, para a sua família, ignore as falsas orientações, se apegue realmente às orientações da palavra de Deus, se apegue verdadeiramente, como Salomão diz aqui, atenta-te para as minhas palavras, porque as minhas palavras são vida e são saúde para você. Você precisa ser mais seletivo, meu amado irmão, aquilo que entra nos seus ouvidos, e aquilo também que sai da sua boca.
Você precisa ser seletivo, você precisa tomar cuidado. Às vezes, a falsa orientação ou a falsa influência não está ligado diretamente a uma pessoa, mas está ligado diretamente nas redes sociais. Hoje todo mundo fala mal de todo mundo, como se fosse o dono da verdade. 90% das coisas que você escreve numa rede social, 90% não tem valor algum. Ninguém está aí para aquilo que você fala. 90% que a maioria das pessoas escreve numa rede social, achando que está transformando o mundo, ninguém dá a mínima para aquilo. Aquilo não vai trazer efeito nenhum sobre a vida de ninguém. Mas sabe o que acontece? Às vezes, nós começamos a dar crédito àquilo que é postado. Nós começamos a achar que é verdade informações mentirosas. Aí o nosso coração começa a se contaminar, porque eu também começo a falar mal de todo mundo. Eu me dou no direito de falar mal de todo mundo sem ter conhecimento de causa. Você quer ver o que está acontecendo nesses dias? É uma grande confusão política no nosso país. E aí realmente os políticos estão na vitrine. Eles realmente serão criticados e todos nós temos o direito de criticar as ações dos nossos políticos. Claro que temos. Podemos dar a nossa opinião. Vivemos num país democrático. Mas sabe o problema? O problema é que às vezes nós falamos mal de algum político sem saber a verdade dos fatos. E nós falamos assim, não é político mesmo. Político é tudo safado, é tudo sem vergonha. Sabe o que está demonstrando? Que o seu coração está contaminado. O seu coração está contaminado, porque se todo mundo fala mal de políticos, irmãos, nós não falamos, porque nós temos a nossa vida transformada pelo Espírito Santo. Da nossa boca saem verdades, ou deveria sair. Da nossa vida, a nossa vida deve ser realmente um fluir de águas vivas. E é claro que você como cristão, você pode realmente dar a sua opinião sobre política, você pode realmente criticar atos políticos, mas você deve fazer isso com muita sabedoria, com muita dignidade, porque, meu amado irmão, você representa o reino de Deus. Daqui para lá sempre deveria sair bênção. É isso que o apóstolo Paulo fala, é isso que Salomão nos ensina, é isso que Jesus determinou para a minha vida e para a sua vida, que nós devemos ter cuidado com tudo aquilo que sai da boca, porque o que sai da boca é o que está demonstrando que está lá dentro da alma, do coração. Você nessa semana falou mal de alguém? Mal mesmo, mal de alguém. Às vezes nós já estamos contaminados que nós falamos mal dos outros sem perceber. E nós damos ouvidos às mentiras que nos são contadas sem nenhum filtro, sem nenhuma sabedoria. E Salomão está falando assim, olha, você toma cuidado porque isso vai contaminar a sua alma, o seu coração. É a palavra de Deus que fala assim, não pode jorrar 2 tipos de água de uma mesma fonte. Se essa fonte está contaminada, jorrará o quê? Águas amargas. Mas se essa fonte é uma fonte boa, fluirá de águas boas, águas cristalinas, água potável. Salomão está dizendo assim, ignore as falsas orientações. Não permita que a verdade seja distorcida. Viva através da verdade, busque a verdade. Mas a segunda lição, Salomão diz assim para os seus filhos, para nós, fiquem de olhos bem abertos. Se a primeira lição é, ignore as falsas orientações, não deixe mentiras entrar no seu coração, não se associe a pessoas que têm bocas falsas e que aquilo que elas falam com perversidade, sempre tendo alguma malícia no coração.
Salomão está dizendo assim, também vocês devem ficar com os olhos bem abertos. Bem abertos. Ele diz assim, os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Salomão está falando, olha, você precisa enxergar bem a realidade. Você precisa buscar discernimento da realidade. Meu amado irmão, não se deixe distrair, porque nesses dias, Satanás tem lançado muitas mentiras, tem assim realmente trazido confusão para a mente de muitas pessoas, e por causa dessa confusão, pessoas estão naufragando na fé, pessoas estão se desesperando, pessoas realmente estão ficando doentes emocionalmente, famílias estão sendo destruídas. Salomão está falando assim, olha, você quer cuidar, proteger a sua alma, o seu coração, fique com os olhos bem abertos. Você precisa enxergar e fazer uma leitura correta da realidade da sua vida, da sua casa, da sua existência. Como você vai lidar com as dificuldades que você está passando? Olhe bem, porque por um lado, algumas pessoas não abrem os olhos para tratar, por exemplo, daquele elefante gigantesco que está na sala de estar da sua casa, problemas gigantes que estão ali e não abrem os olhos para cuidar, para tratar, mas também pessoas que veem dificuldade em tudo, acontece um problema, essa pessoa se acha a mais desgraçada de todos os homens. Salomão está falando assim, olha, o seu coração está estragado, o seu coração está problemático, você precisa proteger a sua alma, você precisa proteger as suas emoções, você precisa começar a enxergar a vida como ela realmente é, você precisa apurar a realidade dos fatos da sua existência. Se as coisas estão complicadas, realmente estão, o que eu posso fazer para mudar? Eu começo a enxergar realmente se as coisas estão difíceis, mas não são tão difíceis assim, o que eu devo fazer? Salomão está falando assim, olha, olhe para a sua vida com a lente da palavra de Deus. Aí eu lembro, por exemplo, João, lá na ilha de Patmos, quando João acaba de receber do Senhor Jesus as cartas às 7 igrejas da Ásia, e aí no capítulo 4, inicia João olhando para o céu, e ele vê uma porta aberta, e lá daquela porta aberta uma voz que diz assim, suba para cá, que eu vou te mostrar o que há de acontecer. João, a partir de então, ele começa a enxergar a realidade da vida, aquilo que iria acontecer no mundo, através dos olhos de Deus, através da vontade do Senhor, através da agenda de Cristo. Por isso, abra bem os seus olhos, decida enxergar a sua vida com os olhos da palavra de Deus, comece a analisar a sua vida com a ótica da palavra, aquilo que o Senhor tem para a minha vida, aquilo que o Senhor tem para a minha casa, as decisões que eu preciso tomar com respeito ao meu casamento, aos meus filhos, a minha vida ministerial precisa estar pautada na palavra de Deus, os meus olhos estão abertos para enxergar a realidade de Deus. Mas terceira lição que Salomão nos dá é o seguinte: siga a rota principal, não se desvie. O versículo 26 e 27 diz, pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos, não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. O que Salomão está dizendo é o seguinte: observe os passos que você tem dado, observe, porque cada passo que você dá,
vai influenciar diretamente o seu coração. Como está a sua alma? Cada decisão vai contribuir para que você tenha realmente saúde emocional, ou que você realmente despenque no despenhadeiro da sua existência. Ele está falando assim: pondera bem os seus pés, o caminho que você tem tomado. É claro, o Salmo 1 ainda está dizendo assim: olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não faz morada junto com os pecadores, porque o seu caminho não é um caminho de vida, não é o caminho de Deus, mas sim o caminho do pecador, é um caminho de pecado. Está na igreja, faz parte da igreja, mas a sua vida, o seu caminho, as suas obras revelam uma vida de impiedade. É assim que Isaías 35 diz, que o Senhor abriria um caminho no deserto, e nesse caminho, nem mesmo o louco erraria. Até mesmo uma pessoa louca, se decidisse entrar por esse caminho, a sua vida seria transformada, ele nunca iria errar. Mas Salomão está falando assim: alguns de nós decidem simplesmente sair do caminho, inclinar para a direita ou para a esquerda. Meu amado irmão, Salomão está falando assim: você quer ter saúde na sua vida, você quer ter saúde para a sua alma, o seu coração está firme, você quer realmente ter uma vida maravilhosa, você quer realmente deixar um legado para a eternidade, você precisa decidir caminhar com o Senhor Jesus. Você precisa ter somente um companheiro do caminho, e esse é o Senhor Jesus. É claro que você é chamado para caminhar com a igreja de Cristo, você faz parte da família de Deus, mas eu estou dizendo que o único amigo inseparável da minha jornada, da sua jornada, deve ser o Senhor Jesus. Você não pode abrir mão de caminhar com o Senhor Jesus. Isso quer dizer o quê? Cada passo que eu dou, cada decisão que é tomada, os meus sentimentos, os meus pensamentos devem ser de acordo com os pensamentos de Deus. É claro que de vez em quando a gente endoida, irmão. De vez em quando as lutas são grandes, a nossa cabeça não fica boa. E é exatamente isso que Salomão está falando. Nesse momento não se desvie, conserte a sua rota, clame pelo Espírito Santo de Deus. Tenha certeza que o Senhor Jesus está com você e vai caminhar com você. Não abra mão da presença de Cristo na sua vida. Quem sabe você nessa manhã está com a cabeça meio ruinzinha, por causa das lutas, tribulações, as dificuldades. Clame ao Senhor Jesus: Senhor, venha ao meu socorro. Senhor, não abra mão da tua presença, eu quero caminhar contigo. Oh, meu amado irmão, Salomão está dizendo assim: filho meu, atenta-te, se apegue aos meus ensinos, não se deixe distrair. Nesses últimos dias, o que não falta são situações que vêm nos distrair da vontade de Deus, tentar nos tirar da presença do Senhor. Por isso Salomão fala assim: olha, eu desejo que você tenha uma vida plena. Jesus disse que veio para nos dar uma vida abundante. Nessa manhã, você deveria guardar o teu coração. Você deveria realmente consultar o seu coração e ver como você está, porque disso depende a sua vida e a sua saúde. Que o Senhor Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui nessa manhã de domingo, ouvindo a Tua palavra, e nós sabemos que o Senhor sempre quer o melhor para nós. O Senhor deseja, ó Deus, que todos nós vivamos uma vida plena. Nessa manhã de domingo, quem sabe alguns que estão participando conosco desse culto estão com os seus corações contaminados, estão enfraquecidos emocionalmente.
a mente está ruim. Ô Pai querido, que essa palavra venha surtir efeito para todos nós, para que possamos realmente construir uma vida baseada na sabedoria, e que em cada passo, cada decisão, venhamos, ó Deus, experimentar, ó Deus, a boa e perfeita vontade do Senhor para nós. Que o Senhor guarde a nossa mente em Cristo Jesus, guarde o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos encerrando esse culto. Que você tenha um restante de domingo abençoado. E que você venha para o culto à noite. Nós teremos sim culto presencial e será uma bênção. Uma grande noite de celebração. Você pode vir sem medo. Nós estamos aqui, você que é membro da nossa igreja, quem sabe você quer nos visitar, pode vir sem medo. Nós temos aqui a quantidade certa de pessoas que estão participando. Nós estamos aqui obedecendo todas as regras de prevenção. As pessoas distanciadas, tem o álcool que é passado na mão de todas as pessoas que entram. As pessoas ali também à porta são assim, checado a temperatura. No final do culto, cada uma pessoa sai individualmente, respeitando o espaço, então não tem perigo algum. Nosso culto está se resumindo a 1h10 somente, exatamente para você não ter necessidade de ficar se locomovendo. Então, anime o seu coração, venha participar conosco e que o Senhor Jesus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Me escutas quando clamo, me acalma ao meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Cante isso conosco, confio em ti. Declaro e creio que tu és a cura. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Nós cremos que tu és a vida, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos de ti, Pai. Me escutas quando clamo. Ele acalma a tua vida, Ele acalma a nossa vida. Acalma o meu pensar. Ele nos leva, me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Cante forte, confio em ti. Creio que tu és a cura.
Se você cantou essa canção de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, se você adorou a Deus conosco com essa canção bem forte, eu te convido a você cantar esse trecho conosco, dizendo que nada é impossível para ti. Com bastante fé, com autoridade, cante isso. Amém? Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Cante. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Cante. Creio que tu és tudo para mim, Senhor. Declare, creio que tu és a vida. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, nós precisamos de ti e confiamos que tu és o Deus da vida e da cura. Amém. Amém.